Um jovem estudante reclamou de uma dor muito forte que estava sentindo na barriga, e algo terrível aconteceu poucas horas depois. O que poderia ser aquela dor? Por quê? E como ele se foi em tão pouco tempo? Tá curioso para descobrir? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Joshua Gray, que chamaremos somente de Josh, era morador da cidade de Pearland, no estado norte-americano do Texas. O jovem, de apenas 17 anos de idade, acordou animado, no entanto, não fazia ideia que em breve aquele se tornaria um dia trágico não somente para ele, mas também para toda a sua família. Josh, como era muito vaidoso, gostava de acordar bem cedo para se arrumar. E assim ele fez naquele dia que ele acreditava ser como todos os outros. O garoto acordou animado, tomou seu banho e escolheu uma roupa bem bonita para ir para a escola pública Glenda Dawson High School. Ao terminar de se ajeitar e de se admirar no espelho, ele penteou o cabelo e desceu para tomar seu café. Sua mãe, Lori Gray, já o esperava na cozinha com um grande sorriso. O garoto deu um sonoro bom dia e com seu jeito amoroso lhe deu um beijo. A mulher lhe entregou um lanche, assim como fazia em todas as manhãs. Era o mesmo sanduíche de sempre, desde o jardim da infância. Um sanduíche de peito de peru sem a casca. Aquele era um gesto aparentemente simples, mas Josh amava como a mãe demonstrava seu afeto de muitas formas e nas pequenas coisas. O jovem pegou um lanche, saiu em direção à escola e encontrou seus amigos no meio do caminho para que fossem andando juntos para lá. Tudo parecia aparentemente tranquilo naquela terça-feira de manhã. Os garotos conversavam e, em meio a gargalhadas, não faziam ideia do que esperava seu querido amigo Josh. Uma manhã comum. Era 11 horas da manhã e Josh esperava o início da segunda aula. Ele estava distraído olhando pela janela e fazendo alguns planos do que iria fazer assim que saísse da escola. Ele pretendia chamar sua mãe para ir ao cinema, ver um filme que havia sido lançado e depois sair para jantar no restaurante que tanto gostavam. Porém, seus planos infelizmente não sairiam como planejado. Algo terrível estava prestes a acontecer. Tudo estava como sempre, os amigos conversavam e riam em voz alta e Josh olhava pela janela pensativo e admirando o gramado. Finalmente o professor entrou na sala de aula e, como sempre, o silêncio se instaurou no lugar. Passados alguns minutos, Josh começou a sentir uma dor intensa no estômago, fora do normal. A dor que estava sentindo era tão forte que ele teve que pedir para sair da sala de aula e foi diretamente para a enfermaria do colégio. Enquanto caminhava pelo corredor, a dor foi ficando cada vez mais intensa. Quando a enfermeira viu a situação do jovem, nem mesmo tentou examiná-lo, pois viu que não era uma dor comum e chamou imediatamente a emergência. Dentro de poucos minutos, Josh foi levado para o hospital próximo à escola. Os médicos correram para aliviar sua dor e tentar entender o que estava acontecendo, mas sua pressão começou a oscilar muito. Antes de fazerem qualquer tipo de exame, tentaram estabilizar sua pressão e lhe aplicaram um remédio na veia para melhorar a dor que estava sentindo. Josh acabou adormecendo, porém, o que os médicos não contavam é que ele acabaria dormindo para sempre. Já no meio da tarde, às 3 horas, os sinais vitais do jovem foram caindo e ele infelizmente acabou perdendo sua vida, sem nenhuma explicação. Vivo em nossos corações. Todos ficaram arrasados, ninguém conseguia explicar o que tinha acontecido a um aluno que aparentava estar muito bem até então, que sumiu no meio da aula e não teve oportunidade nem mesmo de voltar para casa. Naquela terça-feira à noite, família e amigos se reuniram na casa de Josh para tentar entender de fato o que poderia ter acontecido ao jovem. Todos demonstravam estar muito abalados, mas a pessoa que aparentava estar inconsolável era Lori. Enquanto escutava os amigos de seu filho discutindo o que poderia ter acontecido a ele, ela estava com um olhar vazio encarando uma gravata que estava em suas mãos e que Joshua tanto amava. Um dos melhores amigos de Josh percebeu o quanto sua mãe estava apática e sugeriu aos amigos que contassem histórias divertidas que viveram junto dele. Aquele foi o start para que pelo menos houvesse alguns risos em meio a toda aquela tristeza. Até mesmo Lori deu alguns sorrisos ao escutar como seu filho era doce e divertido. Após os amigos animarem um pouco a triste situação, decidiram ir ao quarto de Josh para rever alguns pertences que eram únicos e muito importantes para ele. Assim que entraram, os amigos riram ao ver a coleção de fotos de patos que seu amigo tanto amava. Ele ia todo final de semana fotografar esses animais que ele via uma beleza inexplicável.
Além disso, havia sua grande coleção de discos dos Beatles, um pôster gigante do Darth Vader e principalmente algo que era a marca de Josh, uma coleção incontável de sapatos. Havia prateleiras repletas de calçados. O garoto era aficionado por sapatos e colecionou muitos ao longo dos anos. Cada detalhe daquele quarto e momentos vividos seriam guardados pelos amigos de Josh carinhosamente. Eles sabiam que nunca esqueceriam daquele jovem maravilhoso que ele foi. Entendendo o ocorrido. Sua mãe, amigos e todos da escola que conheciam Josh permaneciam extremamente inconformados com o ocorrido. Um jovem que aparentava ser saudável, animado e se preocupava inclusive em ter uma boa alimentação, de uma hora para outra, partir dessa forma. Definitivamente, nada fazia sentido. O que será que aconteceu de fato com Josh? Se ele não aparentava ter nenhuma doença, como de uma hora para outra ele faleceu? Ninguém fazia ideia ainda, mas o médico legista revelaria algo para a mãe que deixaria não somente ela abismada, como também todos que conheciam Josh. O médico legista declarou à mãe com grande pesar: "Em 40 anos de trabalho eu nunca tinha visto algo parecido. Não havia como alguém fazer algo pelo seu filho, ou ter evitado a partida chocante e inesperada dele." E em seguida explicou o que descobriu em suas investigações a fundo. Durante a autópsia, foi constatado que uma artéria que conduz ao pâncreas se rompeu. E logo depois o pâncreas também se rompeu, causando uma hemorragia incontrolável. A ruptura pode ter sido causada por uma malformação que já existia desde o seu nascimento e que nunca foi constatada em exames gerais e simples. Buscando um sentido. Passados alguns dias do luto, Laurie começou a se questionar se somente o seu filho havia passado por aquilo. Então decidiu fazer algumas pesquisas na internet e acabou descobrindo que não foi somente seu amado Josh que havia perdido a vida repentinamente. Laurie sentiu em seu coração que precisava fazer algo. Então criou uma página para doação no site GoFundMe. O valor arrecadado seria para iniciar um projeto de conscientização e auxiliar em pesquisas que buscam cura para doenças raras que não se manifestam com sintomas prévios. Por conta da vaquinha online, logo um noticiário soube da trágica história de Josh e pediu para entrevistar Laurie. Ela concordou porque viu ali uma oportunidade do caso de seu filho se tornar conhecido. Muitas pessoas conheceram a história do jovem Josh através da entrevista e resolveram ajudar a causa. E em apenas algumas semanas, Laurie conseguiu arrecadar cerca de $35 mil, que é equivalente a R$175 mil. A história desse doce jovem nos faz lembrar que a vida é apenas um sopro. É um lembrete que devemos carregar em nossos corações de sermos o melhor que pudermos para as outras pessoas, pois não sabemos quando elas nos deixarão. Então, super curioso, dê abraços, algumas gargalhadas e diga "eu te amo" para as pessoas mais importantes em sua vida enquanto pode. Afinal, ninguém sabe quando o tempo da pessoa ou o seu irá acabar. Se ficou impressionado com essa história, conheça também essa em que um homem morou numa caverna por anos e todos ficaram chocados quando descobriram o que ele guardava lá dentro. Quer descobrir? Então clica aí!